levar? Pode. E todo mundo leva sem problema, é o produto de limpeza. Porque é um negócio que faz muita falta. Sim. Muita falta. Água sanitária. E todo mundo leva porque é muito baratinho. Então, detergente é R$1, todo mundo leva. E não tem problema de levar coisa que estraga ou nada do tipo. Sim. Água sanitária e Pegar detergente um bombinho. é super baratinho e é uma coisa que precisa muito. Eles iam conversar lá entre eles para ver se eles fazem isso. Mas isso não foi um convite para ir no churrasco, foi? Não, porque você é corintiano. Corintiano não vai no churrasco. Vira tanto. Cada dia eu tô com remédio na mesa, outra tá com o negócio de garganta. Não, celetite? Tem celetite. É que você usa direto, não se usa de vez em quando. Eu só uso contra Cristo. Acelera o coração, Deus me livre. Não, esse não. Hoje Esse não. Acelera. Esse não. Então é psicológico. O que acelera o coração é o... Aquele pequenininho. Eu acho que alguém, a Thaís ou a Gabriela usava. A sua irmã. Mas o Gabriel usa Eu falei, nossa, que moderno. esse celetite. Esse daí ele vai direto no pulmão, ele não passa no pulmão. Ele é pozinho. Ele é pozinho. Então, esse pode Mas acelera meu coração, viu? Mas não é, ele não tem... Não era. Então, não era pra acelerar. É psicológico. Eu acho que... pode ser, né? O que você quer? Porque falaram pra mim, eu registrei. Não, é que esse daqui, a diferença desse pro outro, por isso que eu tô falando, é que o Gabriel fez por 15 anos, ele usou isso aqui 15 anos. Os outros, sim, 3 anos tinha que parar, então mais 3 anos. A diferença esse daqui você tem que inalar. Falando. Você tem que inalar e escovar o dente rapidinho, a linha do dente, porque ele tem... Jura? Nossa, ninguém nunca me falou isso. Aquele que você enche. Corticoide. Isso aqui tem corticoide. Jura? Ninguém nunca falou isso pra mim. É o celetide, não é? É o celetide. Você tem que fazer, escovar a língua, saiu da boca. Por que? Ele não entrar na corrente sanguínea, porque ele enche, ele vem inchando você. Jura por Deus, não sabia disso. A diferença desse pro outro é que aquele é pra crise. Ele dá batedeira, mas ele é pra crise, passado. Você vai fazer. Você vai fazer aqui? Não, isso é de tratamento, tá errado. Nossa, que bom. Que bom, né? Será que a Thaís fez tratamento? Vou perguntar pra ela. Acho que ela fez. Que bom, eu paguei R$110 no bombinho quando eu comprei. Mas eu só uso quando eu tenho crise também, porque aí eu uso uns 2 dias só e já. Mas é muito moderna essa bomba. Eu também acho. Ela trava no. O Gabriel usou desde os 3 anos. Mas é a noite mais que eu tenho. É muito ruim isso aqui. Não, mas você entende a diferença? Entendi. É bronco de lavador na hora. Por isso que ele dá taquicardia, ataca o coração, mas ele dilata. Esse não. Esse é tratamento. Isso é pra você usando e você não ficar com bronquite. Então eu usei passar completamente errado. Vou pegar a receita com o doutor Porque... da bombinha certa e você pega no posto. Porque é muito ruim, nossa, quando ataca. E eu uso isso aqui. Tá todo mundo ouvindo. Esse é o problema. Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos. E respirando profundamente, serenando os nossos corações, imaginando a figura amiga do Mestre Jesus aqui no meio de nós. Graças os damos, querido e amado Mestre, pela Tua presença bendita aqui no meio de nós, nos iluminando, Senhor, e nos inclinando. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe esta casa, abençoe os dirigentes, abençoe também os seus moradores, abençoe a família de cada um dos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles, Senhor, que já pediram preces pela página, cujos nomes estão neste livro. Que a Tua paz possa envolver a cada um deles e que fluidos curadores percorram cada célula, cada organismo, Senhor, curando os seus males, sarando, Senhor, o corpo físico, mas especialmente o corpo espiritual, porque dele é que segue para o corpo material. E nós precisamos curar, Senhor, as raízes de nossas doenças, que está dentro de cada um.
que está, Senhor Jesus, sendo alimentado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho ou pela nossa vaidade. Enfim, por todos aqueles defeitos que fomos agasalhando ao longo de nossa existência espiritual. E que hoje, Senhor Jesus, rogamos a sua força para que possamos combatê-las, vencendo-as a cada uma, desenvolvendo em nós a virtude necessária para que possamos alcançar o reino de Deus, nosso Pai. E assim, Mestre Jesus, na certeza de que estás conosco, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Quando alguém começa a palestra de ontem, pode meter o pau, aproveita. Aproveita que a palestrante não está aí. A palestrante está ausente? Olha, vamos falar mal dela, então. Eu gostei bastante. Eu gostei, o assunto é bem interessante. É legal você ver uma visão diferente, né? Do que você tá. Quando eu fui pesquisar Na verdade, eu estranhei primeiro quando ele falou que a sintonia era uma das leis mais importantes, né? Quando eu fui ler. E eu jamais esperava que ia ter isso nos estudos, né? Aí depois, lendo e tal, eu falei, nossa, puxa, realmente é uma das... A sintonia é tudo, né? Mas nós somos seres energéticos, então vibramos, né? Sim. Vibramos paz, vibramos amor, ódio. E aí vamos nos ligando, criando laços com todos esses sentimentos e essas criaturas com a qual a gente vibra. E eu achei muito legal, muito legal. E faz sentido, né, algumas coisas, quando fala de sintonia, de pessoas que estão convivendo com a gente, né? É só aproveitar, né? Quem não estava acompanhando ontem, a palestra ontem foi sobre sintonia. A gente acaba, toda semana a gente acaba conversando. Quem não veio, quem não assistiu a palestra ontem pela internet, pode aproveitar. Olha, antes de começar, para continuar, só para aproveitar que o Ezequiel está colocando de novo, acho que a Ana colocou semana passada, a respeito do CVV 188, gratuitamente, diariamente, 24 horas. Não é divulgado, não é nada, então o Ezequiel está colocando aqui de novo. Acho que a semana passada já tinha Ezequiel, colocado. eu só falar para ele que eu copiei e colei o texto dele para todas as pessoas que pediram oração, todas as pessoas que pediram ajuda, que contaram que estavam precisando de uma palavra, além de escrever, eu coloquei. Porque ele copiei, Ctrl-C, Ctrl-V. Obrigada, Ezequiel. Ele está colocando de novo e é importante se a gente vai continuar lembrar, divulgar e tal. É muito bom que ele apareceu. A gente vai continuar fazendo isso. É importante a gente divulgar sempre, senão a gente acaba esquecendo, né? Foi bom ele ter entrado, porque eu já tinha esquecido de dar aviso. Certo? Mais algum? Alguém quer falar da campanha do asilo, que começou hoje? Alguém lembra dos itens? Se bem que não precisa lembrar muito dos itens, né? Os itens de cesta básica? Itens de cesta básica, óleo, feijão, arroz, bolacha, pó de café, chá, café. E produtos de limpeza. Produtos de limpeza em geral. A gente até falou agora, o que usa muito, e todo mundo pode colaborar, é o detergente e água sanitária. Que eles usam demais e assim não dá conta. Toda vez que a gente faz campanha, consegue levar, mas não consegue suprir, né? Porque eles usam demais tanto o detergente como a água sanitária. E é baratinho, né? Então, a Tássia também falou que talvez vai entrar, o pessoal falou que está fazendo outros lugares com caixa. Então, aí, se alguém perguntar o que é, assim, todos aqueles produtos estão em falta, mas o que é fácil para todo mundo levar e é muito útil para a gente lá no asilo é o detergente e a água sanitária. Sim. Que acaba socorrendo até nas outras coisas, né? Nos outros produtos de limpeza. Né? E a gente não fez vaquinha online, né? Para o pessoal aqui de fora poder ajudar, né? Mas aí se alguém perguntar, a gente de repente joga até para aquela lá, aproveita para aquele lá. Aquela lá dá para ir tirando devagarzinho. Porque aquele é baratinho, os produtos que estão pedindo é baratinho. Ontem a Ana deu a ideia de fazer lá nos mercados. A mocidade sempre deu um resultado muito legal. O Guilherme, eu mandei para o meu sobrinho lá da Cordup, e ele falou que já foram pedir lá na escola que eles iam fazer uma campanha. Aí eu passei a ideia para ele, para ele falar para os meninos fazerem isso. O da mocidade sempre deu resultado, mas sempre foi isso. Ou era papel higiênico,
detergente e água sanitária, que aí é baratinho para quem doa, a pessoa entra no mercado e acaba levando para na gente. porta do mercado, a pessoa leva, que a gente pode fazer imprimir uma listinha e falar, ó, se você quiser. Eu acho que separar em caixa também, né? Deixar o produto de limpeza, produto de limpeza numa caixa e... Então, a gente fica com 2 carrinhos e vai separando. Mas isso sempre deu um resultado legal. A única coisa é que aí precisa perguntar um pouquinho antes para os donos, gerente e tal. Normalmente não tem problema, normalmente não tem problema. Às vezes que a gente fez não teve nenhum tipo de problema não. Mas dá um resultado bacana, porque aí a pessoa entra, isso que eu falo, é baratinho, entra e sai com 1 ou 2 produtos. Convite para quem é de Pederneiras e assiste a gente, se quiser nos ajudar, se tiver outras ideias, a gente, é só entrar na página ou com qualquer um de nós, né? Juntos, não quer às vezes estudar, mas quer participar de um trabalho, né? A gente precisa de trabalhador. Mais algum recado? Mais alguma coisa que a gente tem que lembrar? Da página, palestras, né? Então semana que vem não vai ter a palestra aqui, mas nós vamos transmitir. Como tem muita gente acompanhando na terça, a gente achou melhor não deixar sem transmitir nada. Então nós vamos transmitir nessa terça e no dia 22 também. Dia 1º é feriado, né? Dia 1º de maio, 22 é aniversário da cidade. Provavelmente a gente vai estar trabalhando na feira. E até vi outros centros também que não vão ter atividade no dia 1º, acho que o Cefec já o comentou e tal, mas eu acho que com a história da gente ter a transmissão e ter muita gente acompanhando, de repente para não... Às vezes tem gente que está esperando para fazer, né? Quarta-feira de cinza, lembra que foi o dia que nós mais tivemos gente assistindo, né? Aí a gente passa para não deixar em branco. Vamos lá? Mundo Transitórios, né? 234 a 236. Esse material de apoio também está lá já, né, Aline? Tá. Então, que você me mandou ontem. Isso. Então quem quiser, tem lá na nossa página, tem o material, fora as perguntas, esse material que a gente acaba usando, também está disponível lá. Quer dividir? Podemos. Papai. Vamos lá então. Revista Espírita, 1859, maio, Mundos Intermediários ou Transitórios. Só para eu acabei esquecendo, só para a gente entender. Isso foi importante, isso é uma discussão que a gente teve, acho que há umas semanas atrás, de fazer essas ligações principalmente com a Revista Espírita, né? Que a gente acaba meio que deixando de lado e aí a gente vai perceber, até quero ver se a gente consegue fazer mais vezes isso, mesmo que se não for no estudo da quarta, se a gente até pensar em fazer o da segunda-feira, porque a gente vai perceber que praticamente tudo que tem na codificação dos livros vem da Revista Espírita, né? Vem das entrevistas, vem das comunicações, quer dizer, e essa eu achei muito interessante, porque ela é praticamente da 234 a 236, ela é dessa conversa, né? Dessa comunicação. Vimos numa das respostas dadas no artigo anterior que, ao que parece, haveria mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes, e ninguém nela teria pensado, se não fora a espontânea revelação de Moser, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda a opinião preconcebida. Com o objetivo de aprofundar essa questão, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade, e por intermédio de outro médium, que não tinha nenhum conhecimento do assunto. Tudo bem, só para a gente relembrar, para nós e para quem está assistindo, né? Semana passada nós falamos bastante de espírito errante, então o espírito errante... Eu tenho que estar na erraticidade. Certo? Então isso é importante, porque agora nós vamos ter... Será que saiu aí? Nós vamos... Foi muito baixo, né? Não, saiu, deve ter saído. Então, primeiro, a Santo Agostinho. Existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes ou como pontos de repouso, conforme nos disseram? Existem, mas apresentam diferentes graus, isto é, ocupam posição intermediária entre os outros mundos, conforme a natureza dos espíritos que os procuram e que aí gozam de maior ou menor bem-estar. Tudo bem, só para entender, né? Para quem está ouvindo lá, quem está dando a comunicação é Santo Agostinho.
na verdade, de novo, né? Que é aquela história que a gente acaba esquecendo sempre, evocado, né? Certo? Evocado. Porque a gente criou um medo de falar em evocação dentro da doutrina espírita, e a codificação foi praticamente toda feita através de evocação. Evocada como chama. Sim, eu quero falar com nominalmente. Eu quero falar com tal com você. Eu chamo o Santo Agostinho, quero falar com você. Aí ele se apresenta, ou manda um representante, né? Que nós também temos a figura do representante que responde. Mas como funciona isso? O médium, ele pode evocar? Pode evocar? Pode. A doutrina espírita pode. Sim, é que na verdade é por isso que eu fiz esse comentário e é extremamente importante. Não é que é só, não, é que assim, é extremamente importante, porque criou um medo, criou uma aversão à palavra evocação em doutrina espírita por conta, provavelmente, de todos esses filmes de terror, esse monte de coisa, desse monte de coisa que veio fantasiosa junto com tudo isso. Mas dentro da codificação, a codificação foi feita através de evocação. Certo? Então, é que a palavra ela ficou de um tanto completamente pesada dentro da doutrina, as pessoas parece que criaram um medo e uma aversão a essa situação. Então, na verdade, por isso que eu parei para a gente tocar. E isso é extremamente importante, porque parece que não. Parece que estava lá sentado e o Santo Agostinho resolveu aparecer para vir conversar. Entendi. Quer dizer, não. E lembra que nós estamos falando de espíritos de alto grau. Quer dizer, então, na verdade, a codificação foi feita por esses espíritos. Então, na verdade, num determinado assunto, então, por exemplo, no ponto anterior, ele tinha evocado Mozart. Certo? Sim. E nesse ponto, então, eu vou falar com quem sobre esse assunto? Olha, eu vou falar com Santo Agostinho. Então, e aí a Alice lembrou muito bem, quer dizer, pode ser, mas então quer dizer que era Santo Agostinho? Pode ser que não, mas com certeza era em nome dele. Sim. Era falando o que ele diria, era o que ele tinha para passar, mesmo que não fosse. E aí volta numa das grandes máximas que nós temos na doutrina: não interessa quem é que está falando, interessa a mensagem. Sim. Se é o que Santo Agostinho estava passando, então o que interessa é a mensagem que ele está dando. Se era o Santo Agostinho, se era o José que veio falar no nome de Santo Agostinho, o que importa é a mensagem que Santo Agostinho está passando. E uma outra pergunta que vai sempre aparecer todas as vezes que a gente fala isso: nossa, mas doutrina espírita, vocês falam em Santo Agostinho? Nós acreditamos em santo? Não, mas por que é usado o termo Santo Agostinho? Porque é a maneira que ele é conhecido. Como eu reconheço aquele personagem. Sim. Aquele espírito daquela grandeza. Porque ele não tem, né? Certo? Mas então essa é uma questão que muitas vezes perguntam. Mas espiritismo falando em santo, né? Vocês falam toda hora. Uma coisa que eu acho legal lembrar tem muita gente que às vezes nunca ouviu falar e está vendo a palestra agora. Que a gente está falando de um trabalho muito sério, então a credibilidade dos espíritos que eram evocados e a equipe que estava trabalhando dava total credibilidade a isso. O objetivo era esse, o objetivo era da codificação. Nós estamos falando em estudo. Aqui, sim, vamos sentar e vamos evocar, vamos por Santo Agostinho e vou bater. E só consegue evocar espíritos que são evoluídos. Vamos supor. Não, gente, nem. O processo é o mesmo. Sim. O processo é o mesmo. Então, é isso que eu estou falando, que criou esse medo todo dentro da doutrina, porque começou-se a usar isso de outra forma para outros fins. Então, criou essa barreira em relação à evocação. Certo? Então, é a mesma coisa. Não diretamente, mas já em várias situações, quer dizer, quando eu recebo a carta de uma mãe, eu evoquei? Sim. Sim. Sim, eu já tenho um contato com essa mãe que vai vir me dar, ou com o filho que vai vir me dar essa carta. Então eu evoquei. Sim. Certo? Por isso que às vezes quando a gente vai pedir a psicografia, a gente dá o nome lá. Sim, ali já está preparado ali, mas o mais importante, o que precisa ficar muito claro a respeito da evocação, e a Ana falou, é isso. Nós estamos nós 5 aqui, nós podemos evocar? Se você tiver um trabalho mediúnico, sim. Tá. Agora, qual que é o problema da evocação que acabou acontecendo e acontece muito? É evocação por qualquer motivo, que é eu quero casar, não quero casar, quem que veio? É o brincadeira do copo, é o... Os torpes, né? Sim, que não é sério. Não vão perder tempo para... o espírito, o Santo Agostinho não vai vir dar uma... Santo Agostinho, se for evocado aqui, provavelmente não viria. Por quê? Nós estamos desenvolvendo um trabalho
do tamanho que foi a codificação, embora o trabalho seja sério? Não. Então, quem que vai estar nos acompanhando? Nós vivemos falando todos os estudos. Quem que nos acompanha nesse estudo? São os mentores da casa, são os mentores que nos ajudam, são os nossos mentores e mais uma pá de espírito que também veio estudar. Que estão em que nível? Mesmo que nós. Próximo do nosso. Certo? Então isso a gente precisa entender. Mas desmistificar essa história de evocação. A codificação foi feita em cima disso. E a gente escuta isso em vários centros, em vários palestrantes, de que não, toma cuidado com o grupo mediúnico, não pode evocar. No grupo mediúnico foi uma discussão na época a respeito disso. A codificação foi feita em cima disso. Como é que não pode? Então ele fez só aquela codificação, falava, e tá, no final ele escreveu, ó, era só para evocar até aqui, agora a partir de agora vocês não fazem mais. Certo? Então só pra gente, foi bom esse gancho, né, pra gente deixar claro isso. Eu mesmo não sabia. Então, mas é importante, porque ficou mesmo muito marcado na doutrina isso. Mas né? isso vai dar muito... Houve muita perseguição também. Houve muita perseguição, né, e chamada de bruxaria a evocação. E então, por isso, cuidado com a evocação. Além de não se usar, né, por motivos fúteis, né, que é perguntar com quem eu vou casar, que nem um espírito sério vai se manifestar para responder se eu vou me casar, se eu vou ser feliz, se eu vou ganhar na loteria ou não. Né? Então, toda manifestação mediúnica, via evocação, depende das suas intenções. Pode ser que se manifeste sim um espírito dizendo Santo Agostinho e vai te dar um monte de conselho errado. E era Santo Agostinho? Não. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver o conteúdo da mensagem, né? Se é condizente com o que Santo Agostinho diria ou não. Né? E aí Kardec fez todo esse trabalho. Primeiro teve algumas manifestações espontâneas que ele recebeu e quando ele confiou em determinadas figuras, ele passa a evocar para perguntar ou para confirmar uma resposta. Olha, essa resposta que eu tive aqui, né, eu vou perguntar para outro que tem, se bate a pergunta, porque ele era científico. Inclusive para a mesma personalidade. Com outro médium. Entendeu? Por quê? Para saber se realmente era mesmo. Aí confirma isso que ela está falando. Se bate o conceito do que estava sendo passado. Olha, eu tenho isso daqui. Lembra, e isso é muito importante a gente lembrar. A codificação foi feita como sistema científico. Sim. Eu fiz todos os testes primeiro, para depois confirmar e colocar no papel aquilo que eu achava como definitivo. É que é difícil a gente entender, em 1800 e tará, você fazer um trabalho desse sem internet, sem rápido, né? Sem WhatsApp, falar, viu, chega aí, vamos fazer uma... Mas provavelmente... A internet era a revista espírita. E provavelmente essa credibilidade. Talvez se hoje você tivesse um mecanismo dessa magnitude de internet e de comunicação que nós temos, não teria a qualidade de comunicação que você teria nesse sentido. Por quê? Porque eu peguei 5 ou 6 ou 10 completamente distantes e sem nenhum contato para ter o mesmo objetivo de resposta. Agora, se eu tenho essa internet hoje, quantas comunicações chegariam de vários pontos do mundo ao mesmo segundo e não no mesmo ano? Certo? Então, não, e todo mundo tem contato com todo mundo. Então, e você tem todo tipo de informação. Mas esse é o formato, né, de contato, o formato de contato, o formato de responder o e-mail, né, era a revista espírita. Então tinha uma pergunta, tinha questionamento, porque ele sofria muitas críticas à época. Então como é que ele fazia essa resposta, né? Através da revista espírita, não através dos livros. Então ali estavam as respostas a alguns questionamentos ou indagações que ele tinha. E nesse capítulo, né, ele está dizendo justamente isso, né? Para que ele possa ter uma opinião independente, ele consultou fora da sociedade, né, e com outro médium, para ver se... que esse médium também não tinha conhecimento do assunto, só para confirmar. Né? Então é assim, bem científico mesmo o seu Muito legal. sistema. Então, eu só fiz questão de lembrar disso, quando da evocação e da gente lembrar que quem está dando essa comunicação é Santo Agostinho. Só para a Alice continuar, de novo, gente, por favor, tem agora a maioria já está acompanhando a gente sempre, mas as respostas a gente dá depois que terminar o estudo, a gente responde uma por uma, a não ser que seja alguma coisa muito pertinente ao assunto, a gente tenta colocar, mas não dá tempo da gente responder alguma coisa fora por enquanto, mas terminando o estudo a gente tenta responder todas. Bom, quanto à resposta, tudo bem? Mas tudo bem? Aí, ó, lembra... Só mais uma dúvida, porque provavelmente é a dúvida de mais pessoas.
Então, na evocação, eu posso evocar uma pessoa, um espírito, posso evocar um espírito, mas nem todo espírito consegue dar comunicação, né? Tem Sim. isso também. A pergunta que você deve estar fazendo e pensando é o que muita gente deve estar assistindo, deve estar pensando. Eu estou aqui e gostaria de evocar o meu pai que desencarnou. Por exemplo, certo? Essa é a dúvida que você tem e é o que de muita gente na internet. Porque o espírito tem que estar preparado também para dar comunicação, né? Exatamente. Lembra que a gente acompanhou lá o do Bacelli? Quais são os primeiros comentários? Olha, agora eu tenho condição, ou eu estou com alguém aqui fazendo o trabalho para mim, alguém está se comunicando por mim. Então é exatamente essa situação. Quer dizer, não adianta nós 5 sentarmos na sessão mediúnica, no dia da sessão mediúnica, nós vamos evocar a mãe do Alexandre que desencarnou em novembro. Se ela não tiver condição, ou o nosso padrão não tiver a contento de receber esse tipo de comunicação, nós podemos ficar sentados 2h30 na sessão mediúnica e não vamos receber. Tá. Certo? Mas a pergunta é extremamente pertinente, mas nós podemos evocar. Certo? Isso é extremamente importante. Quer dizer, nós podemos evocar sim. Porque nós vamos ouvir em palestras, em centros espíritas, não pode, de jeito nenhum. Claro que pode. Claro que pode, se nós estamos fazendo um trabalho sério. Ou senão, nós não teríamos comunicação de cartas consoladoras, não teríamos nenhum tipo de comunicação de quem me interessa receber, por exemplo. Ou, você não teria só o privilegiado do Divaldo, ou do Chico Xavier, e acabou. Então, os grupos mediúnicos ficariam restritos a ficar recebendo comunicação de espíritos sofredores só. Certo? E da resposta que a Alice perguntou, tudo bem? Lembra da história? Sim. Dos diferentes graus, de que está intermediário entre os outros mundos, quer dizer, eu nem estou na Terra e nem estou no céu. Entre a Terra e o céu. É isso. Ok? Então, vamos lá, segunda pergunta. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que os habitam podem afastar-se para ir aonde precisem. Imaginai-os como aves de arribação, pousando sobre uma ilha, a fim de refazerem as suas forças para prosseguirem em busca do seu destino. Esse primeiro texto, eu acho que não vale nem a tanta a gente parar toda hora e tentando explicar as perguntas, porque na verdade dessa comunicação é que vão vir as 3 perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Então, na verdade, disso daqui é que ele fez um apanhado e resultou nas 3 perguntas e respostas. Mas aí já está dando uma ideia do que ele está perguntando, né? Do que ele está querendo saber. Ele quer saber de mundo transitório, se eu fico lá, onde que é esse lugar, de novo da história, e aí mais para frente ele vai falar de novo da história do mundo, do espaço circunscrito, que nós temos sempre que lembrar que não tem, né? Certo? Mas vamos embora. Vamos lá, 3. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesses mundos intermediários? Certamente, os que assim se reúnem fazem com o fito de instruir-se e poderem mais facilmente obter permissão para irem a melhores lugares e alcançar a posição dos eleitos. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes? Não. Sua situação é transitória. São habitados simultaneamente por seres corpóreos? Não. Seres corpóreos, tudo bem aí? Isso é importante a gente ter essa noção. Desencarnados. Corpóreo. Corpóreo material. Não, é o material. Sim, mas então lá só existem espíritos. Sim. Só existem espíritos, não tem encarnado. Isso. Então, beleza? Então, mas isso é importante. Então, ele está perguntando se lá é a mesma coisa que é na Terra, por exemplo. Tem espírito desencarnado e espírito encarnado? Não, lá é só espírito. Certo? Tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Sim, mas a superfície é estéril. E aí, tudo bem? O que ele quer dizer com isso? O que é uma superfície estéril? Mais sutil, né? Sem nada. Não tem nada. Certo? Como eu tenho só espírito, o espírito não precisa de nada, então eu não tenho nada. Não cria. Estéril, não cria. Certo? Por que essa esterilidade? Aqueles que os habitam de nada precisam.
Essa esterilidade é permanente e devida à sua natureza especial? Não. Eles são transitoriamente estéreis. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Aí, ó, porque lembra, ele falou lá, ó, que não tem nada, ele falou que é estéril, então os espíritos não precisam de nada, é transitório, e aí ele faz uma pergunta extremamente, de novo, de curioso mesmo. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Porque se é um lugar estéril que não cria nada, falou, então, não tem nada, não tem beleza, não tem nada de bonito? Então, é essa a pergunta dele. Resposta. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, não menos admiráveis que as chamais belezas naturais. Há desses mundos em nosso sistema planetário? Não. Essa resposta é importante. Se há desses mundos em nosso sistema planetário. O nosso sistema que a gente conhece. O que ele conhecia lá em 1800. É minha ou sua? É sua. A minha está aqui. Ok. Desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número? Ela já esteve. Em que época? Durante a sua formação. E dá para a gente entender o porquê durante a formação? Ele não falou lá que era estéril? Então, quando eu estava em formação, eu era estéril, então era um lugar que provavelmente servia para esses postos. Certo? Nota. Mais uma vez, essa comunicação confirma a grande verdade de que nada é inútil na natureza. Todas as coisas têm um fim, um destino. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos decorridos antes do aparecimento do homem na face da Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas aqui se refugiavam. Então vamos parar aí. Então aqui ele dá a explicação dessas últimas três principalmente, né? Que ele fala da Terra. Mas dá para a gente imaginar isso? Não. Fica claro, né, quando ele faz essas últimas três perguntas principalmente em relação ao lugar ser estéril. Então se ele está falando da Terra em formação, e aí a Alice falou agora há pouco, eu não tinha nada, era estéril, não tinha criação, não tinha situação, então a Terra nesse momento serviu de refúgio para esse espírito errante. E aí volta e emenda com a décima lá. Se tem no nosso sistema planetário. E ele fala que não. Por quê? Provavelmente não. Porque a gente já passou dessa fase. Porque essa fase, tudo que a gente conhece, pelo menos em volta, já está praticamente formado. Nossa, mas em Marte tem fogo. Tá, e aí? Volta naquela discussão. Nós, seres humanos, na nossa composição material hoje, não temos condição de permanecer ou sobreviver no ambiente de Marte. Mas, como nós sabemos, nós temos outro tipo. E outra, e aí esse ponto é importante, mas lá nas perguntas nós vamos... Lembra que ele está falando que é na erraticidade. Então, esses espíritos estão nesses postos, que é completamente diferente de estar em outro planeta. Tudo bem? Isso é importante a gente entender. Habitar, né? Habitar sem uso de aparelho, sem nada. Lembra do corpóreo? O que é corpóreo? Matéria. Encarnado. Matéria. Certo? Só a matéria nossa? Não. Todos os... Qualquer. Lembra que na semana anterior nós estudamos os espíritos errantes lá? Então, se eu encarnar em outro planeta, eu estou encarnado? Como assim? Se eu estiver em outro planeta com corpo físico, eu estou encarnado? Sim. É a mesma situação da Terra? Sim. Então é diferente. É isso que ele está tentando definir. É essa a grande diferença dessa situação no mundo transitório, né? Outro planeta que nós vamos habitar ou nós já habitamos, eu existo encarnação.
Eu estou vivendo encarnado. Esse mundo transitório é esse intervalo entre esses espaços que eu tenho de encarnações. Independente do planeta que eu vá. Lembra que nós estamos falando, nós estamos indo para a regeneração, não sei para onde que eu vou e tal. Esse intervalo que eu vou ficar, de desencarnar no prova e expiação, e encarnar no prova e expiação de novo, ou no regeneração, eu vou ficar no mundo transitório. Certo? Isso é importante a gente entender que a diferença é muito grande. Essa é a diferença de um para o outro. Certo? Quis Deus que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre esses milhares de mundos que circulam na imensidade, um só e dos menores, perdido na multidão, teria o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus tê-los-ia criado apenas para deleitar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Ninguém contestará que há nesta ideia dos mundos ainda inadequados à vida material, e, no entanto, povoados por seres vivos apropriados ao meio, algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas. Isso é um ponto que aí nós vamos discutir todas as vezes que a gente volta nesse assunto, que a gente fala em mundo habitado, que a gente entra nessa discussão. Fica completamente muito fácil a gente argumentar o que nós acreditamos, né, o que a doutrina diz em relação ao mundo habitado, se a gente só lê esse final, né? Ou se a gente tiver a humildade ou tiver o bom senso de querer enxergar que não é possível tudo ter sido feito para hoje nós somos quantos? 7 bilhões? Acho que é isso, né? O quê? De habitantes. 8,2 bilhões. Então nós somos em 9 bilhões de encarnados. Quer dizer, tudo isso que está feito para a gente sentar à noite e ficar olhando para a lua. Para namorar. Não é possível, né, gente? É tão bom. É tão bom, não precisa nem olhar a lua. E é muito maluco, né? Porque quando você deita pra ver o céu e as coisas, você tem a noção perfeita do universo. Muito legal. Que legal isso, né? Esse sentimento, né? Só o Gervásio, que sempre acompanha a gente, está fazendo um comentário aqui. Gervásio, de novo, obrigado por você ajudar aí. Não é psicografia, gente, nem reunião mediúnica. É estudo, estudo do Livro dos Espíritos. Sempre nas quartas é o estudo só, não é reunião mediúnica e nem reunião de psicografia. Não, vamos falar que a gente não tem esses trabalhos. Isso a gente tem comunicado, não tem. Mesmo porque se fosse uma psicografia desse tamanho, nós estamos bem de média, hein? Tão bonito na vida. Então vamos lá. Bom, aí nós vamos entrar realmente nas perguntas, tá? E aí nós vamos ver, aí eu achei muito interessante usar o da revista, porque aí nós vamos notar que as perguntas, elas são exatamente a composição do que foi essa comunicação lá de Santo Agostinho. Na verdade, tem um outro texto que ele emenda com essa comunicação de Moza. Então, na verdade, ele constrói, acho que é na 200 e pouco na sequência, que aí ele junta essas duas comunicações para conseguir fazer essas 3 perguntas só. A revista ele lançou junto com... A revista é o que ele ia estudando. Não, sim, mas ele teve um lançamento junto... Cada ano, cada mês era uma revista. Ou ele lançou o livro primeiro? O livro saiu primeiro que a revista. O livro. Porque aqui é 1859 e o Livro dos Espíritos foi criado em 1857. Sim. Né? Então, aí, assim, as pessoas perguntam, aí ele ia para a revista e fazia as respostas às pessoas, né? Porque ele recebia cartas, né, do mundo. Então, na verdade, questionando. A revista são comentários. Eles são interligados os assuntos com os livros. A publicação. Eu posso perguntar, eu posso confirmar aquilo que a publicação foi feita depois. Aqui. Na verdade, a revista espírita para ele foi o apanhado de tudo que ele fez para conseguir fazer a codificação. Aí o que ele fez? Aí depois ele foi lançando. Foi lançando. Cada ano são 12 meses, então tem 12 revistas. Então a revista espírita de 59 são 12 volumes da revista espírita, que era uma revista.
Aí ele juntava, aí ele não, né? Juntou-se e fez um livro da Revista Espírita de 59. Aí em 60 eram 12 meses de 12 revistas, que virou um livro da edição de 60. Entendeu? Então, na verdade, são vários artigos. Imagina o que era hoje, super interessante, qualquer coisa. São 12 meses, ele juntou e fez a edição do ano de 58. Certo? Quer que eu vou? Mundos transitórios, 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidade, muito longas, que são sempre um pouco penosas, são posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los, e que neles gozam de maior ou de menor bem-estar. Tipo umbral? Não. Não. Essa pergunta com certeza ia sair e tal. Não. Por quê? Não. Por que não? Onde está o umbral? O umbral tá Relacionado ao quê? Não, esquece o nosso lar. Estado. Na crosta. Na crosta. Na crosta terrestre. Sempre na Eu crosta. sempre me confundo com isso. Certo? Então vamos sempre Imagina o mundo, imagine em volta dele uma Vamos lá. camada. Planeta Terra. Em volta dele. Em Volta dele é umbral. Terra, nós temos E eu morro camada. com umbral. Camada. Nem sempre. Sempre. Sempre que eu morro, passaria pelo umbral. Pera. Vamos começar com a codificação. Vamos devagarzinho. Então, vamos começar com a codificação. Primeiro que eu não vou para lugar nenhum. Lembra que não é lugar circunscrito, então eu não estou preso a lugar nenhum. Estado mental. Sim. Tela mental. Certo? Certo. O que quer se dizer em volta na Terra, na verdade, é um padrão vibracional que faz parte disso daqui que nós estamos vivendo. Desdobramento eu posso ir para umbral. Sim. Aliás, Beleza, isso eu entendi. a maioria de nós estamos muito próximo dele. Certo? Então, vai, na verdade... Vamos por ordem. Então, a primeira coisa. Então, por que não é mundo transitório e não é a mesma coisa que umbral? O que são mundos transitórios, que nós acabamos de ler? Que são Mundos que servem para você... Para descansar, Para ficar no você acampamento. refletir. Não, mas refletir é um não. acampamento. Mas É um acampamento. aonde ele está? Ele está fora desse mundo que eu já habitei. Fora de onde nós temos... Fora desse planeta que eu tô. Isso. Nós não falamos que não tem encarnação? Que só tem espírito? Beleza. Então, não pode ser umbral. Umbral, nós não estamos na Terra onde nós temos encarnado e desencarnado, que foi o comentário da Tássia. Então, são duas coisas completamente diferentes. E os espíritos não estão lá necessariamente repousando, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Normalmente Uns estão trabalhando e outros dando trabalho. Certo? Então eu desencarnei, umbral, e aí É onde provavelmente a com sua consciência. vibração, sintonia, lembram? Sintonia? Sim. Onde a sua sintonia te levar. Tá. Tá? Pode ser Lembra, que você então, faça. mas a gente precisa tentar desvincular a ideia de lugar, que me incomoda um pouco. Eu vou para onde? Qual é a importância dessa passagem, desse momento? Eu vou estar com quem, na verdade? Isso é muito mais importante do que o lugar. Eu vou vibrar, você falou ontem na palestra inteira de sintonia, então eu vou desencarnar e eu vou estar vibrando e vou estar em sintonia com o quê? Com espíritos exatamente iguais, ou que vibram no mesmo padrão. Então, essa ligação psíquica, essa ligação emocional é que vai me fazer essa sintonia de ambiente. Então, nós vamos desencarnar os 5 no acidente de avião, nós vamos 5 para o umbral? Provavelmente sim. Mas que umbral? Aquele do André Luiz de ficar enfiado com a cara dentro da lama? Então, mas não é no seu. Esquece o seu. Nós precisamos lembrar da minha sintonia, o que eu vou vibrar. Nós precisamos tirar essa ideia de lugar. Ficou muito fixado na nossa cabeça a ideia de que nós vamos sair daqui e nós vamos... Que aí é a ideia de tudo que a gente carrega do catolicismo e tal, do purgatório, do inferno e tal. O que é mais importante a gente entender? Que eu vou, a hora que eu desencarnar, vibrar, vou sintonizar com esses espíritos que estão vibrando da mesma forma que eu. Tá.
Certo? Então, esse pavor que se diz do umbral é a mesma coisa. Não sei por que tem pavor, por que não tem pavor que se pode ir para o espelho? Nós vamos ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos vibrar, nós vamos ter contato com as mesmas coisas. Se nós estamos apavorados com a ideia do umbral, é porque nós estamos muito feios na foto, nós sabemos que nós estamos fazendo muita bobagem. Por quê? Porque senão não precisa ter medo do umbral. Ou de nada, na verdade, na hora do desencarne. Por quê? Porque se eu estou vibrando num padrão que me dá uma tranquilidade de vida futura, resolveu o problema. Agora, não é a nossa situação. Então, o que me preocupa, o que a gente tem que se preocupar com a história do desencarne de umbral, esse umbral, para nós, é o que nós estamos sintonizando. Eu me sintonizo com exatamente o que pensa a Maria Alice. Nós vamos de mãozinha dada. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso a gente tem. E aí, então, essa diferença do mundo transitório também nós temos que ter. Que eu tinha quase certeza, né? Que essa é a grande dúvida. Então, o mundo transitório não é a mesma coisa que o umbral, por quê? Porque é o acampamento. Eu não estou ligado aonde tem nenhuma possibilidade de espírito encarnado. E a Tássia comentou aquela lá. Falou, mas na Terra nós temos encarnado e desencarnado. Isso. No mundo transitório, só desencarnado. Só desencarnado. Certo? Acho que sim. Quem sabe surgir. Se surgir. É porque realmente. E eu acho que eu tenho muito essa ideia fixa de umbral, de lugar por conta do filme do André Luiz. Sim. Porque antes de conhecer tudo de doutrina, eu assisti o filme do André Luiz. Não é só sobre por conta, porque a gente tem um lugar, é o que eu pego, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Eu estou aqui. Quanto em mais casa. apegado. Agora eu vou para outro lugar, eu vou trabalhar, então eu vou para um outro lugar, o meu trabalho. Então. Aí eu vou para outro lugar, eu vou para o clube, eu vou para outro. Você não consegue A gente imaginar. tem mania de lugar. É isso que eu tô falando. A gente tem essa. Sim. Não, e lembra que nós, quanto mais materializados nós formos, mais material é a sensação desse lugar que nós estamos. Por que aí se tem essa ideia de lugar circunscrito? Por exemplo, no caso específico do filme do Nosso Lar, eu sou extremamente apegado à matéria, então aquilo para mim é o que eu percebo, é o que eu noto, é o que eu sinto, é o que eu estou enxergando, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vibrando. Lembra que eu tenho a capacidade de plasmar, certo? Certo. O meu pensamento é muito mais forte do que eu imagino, quando eu estou desencarnado maior ainda. Então o que eu vejo? Matéria. Certo. Mas existe, a dúvida em si era também, existe uma sequência? Então eu desencarnei, provavelmente eu passo pelo umbral, quer dizer, passo não, vocês entenderam, né? Sim. E aí depois eu vou para esses mundos transitórios? Ou eu tô nesses mundos... Depende. Depende do que... ele faz esse comentário aqui em cima. Está. Se você aprendeu. Se você aprendeu, e aí você não está nem para a Terra e nem para o mundo superior à Terra. Eu estou no mundo, suponhamos, intermediário. Aí eu vou para o transitório. Ali eu consegui me último ponto. Para ir para o mundo superior. Perfeito. Esse ponto está aqui. São posições intermediárias entre os mundos. Então eu entendi certo. Graduados de acordo com a natureza dos espíritos. Entendeu? Não, entendi certo, então. Sim. É que eu quis dar o exemplo do umbral, porque pra mim fica mais fácil de entender, gente. Entendi. Que, vamos supor, eu desencarnei, não que todo que mundo é assim, eu funciona, entendi. Às vezes ele funciona como, né? Então eu passei por ali, já consegui me desapegar do umbral, da matéria. Você não precisa passar no umbral. Você vai ficar no mundo transitório. Aí eu vou... vai pro mundo transitório. Sim, não, Mas o mundo transitório... Não, pode falar. Tá. Não, eu acho o que mundo transitório tem espíritos elevados ali para acolher essas pessoas que estão nesse momento ou não. De descanso? De descanso. Vai ter aprendizado também. É errado eu pensar que o mundo transitório é como se fosse... Uma colônia? Um hospital. Mais ou menos. Seria mais ou menos. E ele vai falar lá na frente exatamente nisso. O que a gente consegue imaginar. Mas a ideia é mais ou menos essa. Quer dizer, eu tenho um tempo para descansar. Por isso que ele usa esse exemplo lá atrás, do Santo Agostinho. Tá. E aí lá na frente nós vamos ver que ele pergunta se lá eu consigo evoluir. Sim, então se eu consigo evoluir, supõe-se que nós vamos ter espíritos superiores colaborando. Porque eu sozinho não vou conseguir melhorar, então provavelmente eu tenho espírito fazendo trabalho junto em relação a isso. Até porque Deus coloca vários graus misturados para que uns aprendam com os outros, né? Sim, isso eu falei né? Então, assim, eu vou ter também no mundo transitório essa diferença de grau para eu aprender, dentro de uma faixa, né? Eu não posso
quem está dirigindo está numa faixa superior. Então a gente sempre pensa assim, quem pode mais, pode menos. Mas quem pode menos, nunca vai poder mais. Essa é a filosofia. Acho que eu tô agora entendendo. É meio maluco, não? Mas então... Porque a gente é muito apegado nas coisas, exatamente, né? Então, mas aí é que eu falo que a gente criou a ideia... E nós já temos isso por natureza. Quer dizer, nós já somos extremamente materiais. Quer dizer, e aí nós tivemos esse tipo de informação que ficou muito físico. Ficou muito materializado o umbral. Aliás, tanto o umbral como o nosso lar ficou extremamente material. Então, na verdade, isso distanciou um pouquinho. Isso para quem só viu o nosso lar, ou para quem não estudou e tal. Na verdade, por quê? Porque depois você tem toda a explicação de como funciona, por que está ali, como é que vibra, que padrão que eu tenho que chegar. Então, por exemplo, isso foi uma discussão muito séria uma vez numa palestra, que eu quase derrubei um monte de gente de irrita. Eu quero desencarnar e quero para o nosso lar. Eu não. Eu quero, é umbral. Nosso lar é umbral. Umbral. Certo? Então, qual é a diferença? Vibração. Só vibração. E aí o Gervásio fez uma pergunta que eu vou aproveitar, as pessoas vão ficar bravas para responder dele de novo. Dá para ter um momento de transição que seja rápido e lúcido? Sim. Se eu tiver com condição moral para isso e for me desapegando já na matéria, da matéria, mais rápido o meu desligamento, muito mais lúcido vai ser essa transição. Porque eu já escutei a expressão, fulano desencarnou, assim... E ele deve estar ainda no momento dormindo. Então depende do estado vibracional que ele desencarnou. Porque quando ele fala do repousar... Logo após o desencarne, existe um momento de meio que sonolência, assim, como quando quem acorda na verdade, um sono profundo. É uma turbulência muito grande. Lembra que eu estou mudando completamente de plano. Sim. Então, na verdade, normalmente eu tenho esse período... Porque se está no mundo transitório, na hora que eu imagino o mundo transitório e fala que está repousando, ele não está refletindo, ele está repousando. Não, eu estou repousando dessas transições. Não é o descanso do corpo físico ou do desencarne. Outra, seria isso. Entre já uma desligado, outra que está bem difícil, gente. Não. Então, mas vamos lá. Aí essa pergunta da Tássia é a seguinte. Então... o primeiro que eu estou descansando, nós trouxemos também de outras crenças, que é a história então, esquece. Não é esse o caso. O caso que a Alice falou é o quê? Eu desencarnei, eu tenho esse período de descanso, não é descanso, mas de aceitação. É uma sonolência. Na verdade, você acorda eu mudei de plano. Eu Só mudei que eu de coloquei plano. E aí você Sim. entra naquele período de adaptação. Então exatamente, eu tomei um choque e fiquei meio abobado. Então, até para que eu consiga me localizar, eu fico nesse período. Aí muda o estágio. Aí a pergunta do mundo transitório é outra. Esse mundo transitório, para que ele serve? Eu estou na erraticidade, eu desencarnei e vou encarnar. E esse período meu está ficando complicado e longo. Mundo transitório. Dá uma paradinha aí, por mérito ou por necessidade, e vamos dar uma sossegada. E isso não quer dizer que eu vou lá dormir. Na verdade, eu vou parar de perambular. Sim. Certo? Então não é o descanso daquele lá da frente que a gente comentou lá. Tanto que depois nós vamos ver lá na frente, que aí a pergunta é essa. Eu consigo evoluir lá? Se eu consigo, e a resposta é sim, se eu consigo evoluir, eu não estou dormindo lá. Tá. Seria um mundo transitório, então, quando eu tenho um merecimento de ir para um lugar que eu possa aprender, tenha mais calma e aceitação, então eu me desliguei dessa matéria e eu vou para esse mundo transitório e eu consigo realmente aprender como estou, como eu tenho que evoluir. Aí, volta lá para a primeira pergunta. É assim, são posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, podem atingi-los. E então, assim, é sempre entre um mundo e outro. Vamos pensar na nossa situação hoje. A minha condição hoje a nossa situação é muito encarnar na clara. Terra. Para onde eu vou? Para o mundo transitório? Não, vou ficar para o umbral. Não é? Me preparar. Fico na erraticidade. No plano de reencarnação e volto. Fico ali percebendo tudo que está acontecendo. Mas eu vou trocar de planeta. Vou trocar de mundo. Vou para a regeneração. Para onde eu vou? Para o transitório. Antes de ir para a regeneração. Isso, antes de ir para a regeneração. Porque eu estou entre um grau e outro. Entendeu? Em vez de eu ficar na erraticidade, porque se eu for ficar muito tempo aqui... Aí eu fico aqui no planetinho aqui, ó. Ela quer fazer um negócio físico. Porque senão eu vou entender. Olha, ela é boa. É isso, né?
conversar com o pessoal de casa. Vamos lá. Mas aí, ó, todas essas perguntas, depois ela está esmiuçadinha, né? O que encarnam, que são empurrados para reencarnar. Não, esse não vai ter tempo. Não, mas aí ele não está entre um mundo e outro. Ele ainda está ligado a esse planeta. Ele está ligado a um só. Ao planeta em que ele vai reencarnar. Então, ele esquece um transitório. Ele vai ficar na crosta daquele planeta. Por quê? Porque, lembra que quando a gente reencarna, a gente vai absorver os fluidos daquele planeta para reencarnar? Certo. Então, ele vai ficar em volta do nosso planeta Terra, porque a encarnação dele ainda ele usa esse fluido. Quando eu vou trocar de um planeta para outro, eu preciso absorver o fluido do outro planeta. Tem que estar. E aí eu tenho que ter esse tempo. E... Nossa, estava com a pergunta aqui, fugiu. Jesus passou por vários planetas transitórios, então para ele conseguir chegar nessa do padre para ele ter. Dizem que ele fez um voo direto, né? Se eu estiver no planeta transitório, eu não volto pro planeta Terra. Pode ser que você. Pra vir fazer uma visita. Então eu tava lá no Uma acampamento, visita, aí eu posso. Como Jesus voltou? Né? Voltou como missionário. Eu posso voltar. Como é que voltou Maria, que saiu do planeta Sirius? E de novo, gente, pelo amor de Deus, a história dos quadradinhos e da escala, ela só vale dentro uma e outra. Nós temos umas par de encarnação para tentar chegar num degrau no outro. Sim. Então, essa história do eu estou aqui e vou para cá, ela não é matemática e nem tão simples assim de fazer essa conta. Eu tenho vários e vários estágios. Por exemplo, de novo, usando o exemplo do nosso do dia a dia, nós estamos em 5 em prova e expiação e nós estamos os 5 preparados para a regeneração. Nós estamos os 5 no mesmo padrão moral? Claro que não. Cada um, sim, cada um está de uma forma e cada um entendeu de uma forma. E o despertar, principalmente, vai ser completamente diferente. Por mais que eu esteja preparado para a regeneração, o meu entendimento é completamente diferente do dela, do seu, de todo mundo que vai estar. Nós estamos indo em bando, sim, mas nós estamos falando em milhões. Será que os milhões são exatamente iguais moralmente? Claro que não. Não, né? Cada um com entendimento, cada um com uma percepção, cada um com uma moral. Certo? Mas aí essas perguntas todas elas são esmiuçadas depois pra gente. Tá. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. É importante marcar isso, seguir o seu destino. Certo? Então estou indo para algum lugar e parei nesse meio de caminho. Aí vem a figura do descanso. Aquela Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha, para recuperarem suas forças e seguirem avante. Certo. 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. Então aí, de novo, aquilo que a gente tinha conversado lá atrás. Então essa pergunta para mim responde muita coisa. Progridem durante essa estação do mundo transitório? Ele fala que sim. Então se eu tenho evolução, se eu tenho aprendizado, tem alguém ensinando. Sim. Então eu fiz se instruir. Certo? Uhum. 236. Os mundos... É 236, né, gente? Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Então, espera um pouquinho. Pergunta de novo é interessante. Então, esse lugar lá, esse espaço, ele sempre vai ser um lugar de mundo transitório? Não. A Terra foi assim, né? Ele falou lá, né? Perfeito. Sua posição é então, apenas lá abaixo ele vai continuar perguntando. Tanto que agora da 236 ele tem A, B, C, D e E. Não contente. 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Lembra lá do texto de Santo Agostinho? 236B. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não.
São estéreis transitoriamente. Certo? Se a gente falou lá daquela história, se a Terra já passou, lá no Santo Agostinho, mas depois ele vai perguntar de novo lá embaixo. 236c. Esses mundos seriam então desprovidos de beleza naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. 236d. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Certo? Aí esse comentário de Kardec é aquela nota lá, ele faz, praticamente ele repete. Mas aqui, hoje nós vamos conseguir terminar um pouco, se formos fazer as questões, mas aí várias, lógico que ia sair, né? Algumas perguntas aqui interessantes e o Gervásio já até respondeu praticamente o que a gente poderia. A Vera Lúcia pergunta, então o umbral do André Luiz não existe? Foi um floreio do autor? E o Gervásio respondeu para nós aqui. Se todos concordarem, nós podemos discutir. Cada espírito vai para onde merece. Então, na doutrina espírita codificada por Kardec. Cada caso é um caso e tudo depende, então. Eu nunca vi erros nas obras de psicografia de Chico Xavier. Gervásio, assim, não tem erro na obra de Chico Xavier, eu não sou tão categórico assim, porque eu não li as 400 e pouca a fundo para... Acho que ele está se referindo aos livros de André Luiz, né, que retrata ao mundo espiritual, o mundo espiritual, etc. Então, assim, o que a gente precisa, isso é uma discussão muito grande, é exatamente isso. Usou-se muito, e aí é o que a gente está falando, se a gente pegar a obra de André Luiz, do filme, nós não podemos levar em consideração o filme como codificação, porque foi uma maneira extremamente simplória e prática de tentar passar uma imagem do que é. Como é que nós vamos passar? Isso nós estamos falando... Quem nunca leu um livro? Não, e não esquece de ler um livro. Nós estamos falando que o filme foi feito em 2000, a obra foi escrita em 1940. Quer dizer, se 1940 foi completamente fora da realidade, despirocada, em 2000 se faz um filme que continuava sendo uma coisa completamente diferente e nova e completa para muita gente ficção. Você transformar um livro, que aquele dia nós estamos discutindo, que na verdade é um quarto do que era a obra, se transformar num filme de 1h20, impossível. Então, na verdade, o que ele tentou fazer foi tentar transformar a obra de uma forma que ficasse fácil de assimilação para quem nunca tinha visto aquilo. O filme não foi feito para espírita estudioso, o filme foi feito para a grande população. Isso nós precisamos ter muito claro para a gente. Quer dizer, se você pegar o filme, é óbvio que o filme não vai conseguir retratar o que a obra, ou o que o André Luiz quis passar, ou que o... Sim, mas... Mas assim, eu acho que os pontos principais, né? Eu acho que o filme tentou retratar. Mas ele é super de uma forma, né? Que os leigos pudessem entender. Sim. Né? Se ele não fizesse se a pergunta umbral existe? Umbral existe. Né? Umbral existe. Né? Lembrando que na história do nosso lar, foi criada a colônia para atender a uma época específica do planeta Terra e que estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, os espíritos precisaram criar alguma coisa, ter uma estrutura para poder atender esses espíritos que estavam saindo da Segunda Guerra. Aí ele criou alguns elementos, né, próximos ao que nós conhecemos da Terra, que é o hospital, que é a escola, que tem uma administração, né, que tem toda uma outra estrutura espiritual para atender as almas da guerra. E o trabalho continua porque nós temos espíritos desencarnando o tempo todo. O planeta Terra aumentou e muito a sua população. Né? Então, e lembrando, só para acrescentar, para não perder, Alice, que eu fiz o comentário exatamente nisso que você está falando. Lembrando exatamente do que nós falamos agora há pouco. Quando eu desencarno, e nós estamos estudando isso o tempo todo, e nós falamos isso na obra, na codificação, em todos os estudos, se eu continuo sendo o mesmo, a minha realidade no mundo espiritual é muito próxima do que eu me conheço, do que eu vou continuar vivendo. Eu não consigo mudar. Nós estamos falando em mundo transitório, nós estamos falando de um salto para outro. Ou nós usamos a codificação, isso nós não podemos perder nunca. Nós não podemos usar a codificação no que me interessa, ela vale, ou senão nós vamos virar a Bíblia.
se eu não dou grandes saltos na evolução, e nós nos batemos no peito de que a codificação segue o que a ciência comprova e tal, então se eu não tenho grandes saltos, eu não consigo mudar o que eu consigo enxergar. Então o palpável para mim continua sendo o quê? E aí essa é uma discussão muito grande. A comida, a bebida e tal. Não, mas na codificação diz que eu não preciso, que o espírito não precisa de comida. Não, o espírito não precisa de comida. E isso na obra da André Luiz está muito claro. Eu não preciso. Mas eu sinto a necessidade, por quê? Porque eu ainda estou totalmente ligado à matéria. Então, quanto mais ligado à matéria eu sou, mais difícil eu me desligar disso. É isso que eu acho que a Alice ia continuar falando. Eu só não quis perder porque, assim, existe uma crítica muito grande nesse sentido. Não, mas na codificação diz, e aí André Luiz diz. Não, na verdade é um complemento em relação a isso. O que não dá para ficar é ficar. É isso que a gente começa a patinar, quer dizer, não, mas então se ele sai daqui, ele já vai virar um espírito, ele vai ficar na erraticidade, ele não precisa de nada. Não, se eu não dou grandes saltos, eu não consigo me desligar da matéria nesse minuto. Nós acabamos de falar do período de dormência, do meu desencarne para o meu despertar na realidade espiritual. Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande de eu conseguir entender essa separação. Se eu não dou grandes saltos, eu não tenho mais do que isso. Se nós estamos em prova e expiação, com toda a dificuldade que nós temos moral, como é que eu consigo mudar completamente a minha maneira de enxergar e de ver? Né? Mas pode continuar. Eu só quis lembrar por causa desse detalhe do... Eu acho que era. Perdi o fio também. Acho que era esse. Isso aí. Só para não perder. Mas eu acho que quanto ao filme, a questão do umbral, ele tinha que ser bem assim, figurativo, para mostrar para as pessoas. Na verdade, ele quis chocar. Exatamente. Eu acho que a gente pode fazer. E mostrava ele com os problemas de bebida, aí mostrava ele no umbral. Quer dizer, ele estava tentando mostrar o que aconteceu com ele, na verdade, era um padrão vibratório. É isso que ele estava. Mas como que ele ia mostrar isso num filme, gente? Eu acho que a gente pode pensar, de repente, em fazer explicando o filme. Pegar o filme, pegar algumas cenas do filme, explicar, eu edito o vídeo e a gente solta. Eu acho legal a gente fazer esse trabalho com alguns filmes espíritas. Não, eu acho que não. Eu acho que o problema do filme é o de menos, gente. O problema do filme é o de menos. Quem está se aprofundando na doutrina espírita não vai se preocupar com o filme, nós temos que se preocupar com os livros. Nós temos 13 do André Luiz, que é uma obra fantástica, fora a codificação, fora a revista espírita. Depois que a gente conseguir entender isso, aí a hora que você for assistir o Nosso Lar, eu acho que a pessoa que está com você vai para o Divaldo, lê os livros de Joana de Ângeles, não é? Os livros de obsessão, desobsessão. Lê o livro Nosso Lar. Se está com dúvida no filme, lê o livro Nosso Lar, que aí você vai vincular o que ele estava querendo dizer. Porque o livro é muito mais rico, em detalhes, rico, específico, e você tem a sensação que ele deu É o que eu vejo. Vamos nada, né? Tipo, fala? Não, a minha sugestão é para que as pessoas, justamente que são leigas, possam ter proveito do... Então, mas Aline, não é assim, eu entendi o que você quer dizer, mas aí nós vamos fazer o caminho contrário. Na verdade, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam a codificação para depois ver o a mais, o que agrega, entendeu? Muito legal a ideia, fantástico. É lógico que nós tivemos uma procura pelo filme do Nosso Lar, como nós nunca tivemos nada em relação à obra espírita. Foi extremamente interessante em relação a esse movimento. Mas o que eu digo para você é o seguinte, quer dizer, não adianta eu tentar explicar para alguém o que o Nosso Lar está tentando dizer a respeito de umbral se eu não tenho a base doutrinária. Porque aí eu vou estar falando uma coisa que não existe no filme. Eu não consigo mostrar para quem não tem a menor noção do que nós estamos falando de doutrina que o umbral não é de lama. Por quê? Porque nós vendemos a ideia, e aí o que a Alice falou, fica claro de que é lógico que isso foi feito para chocar, e é uma maneira de interpretar, e ficou muito claro para todo mundo aquela situação, se eu não fizer com base doutrinária. Porque como é que eu explico para alguém que aquele umbral não é aquele umbral? De que ele é padrão vibratório, se eu não sei o que é padrão vibratório? Então o caminho, na verdade, é o inverso. Eu acho que o contrário ele é muito mais produtivo. É a gente estar estudando, transformando, e aí aproveitar, que é aquilo que eu sempre digo. Aí eu pego a codificação, eu pego a base de Kardec, uso o André Luiz, uso o que tem em volta como complemento para tudo isso, para que eu consiga entender e melhorar o meu entendimento a respeito de doutrina espírita. Porque senão nós vamos estar fazendo o inverso. Nós vamos pegar um filme, nós vamos colocar o Nosso Lar, ou
o último, né? O último dos 13, que teve o filme, né? Que é muito fraquinho, por sinal. Então, mas aí é a mesma coisa. Aí você vai pegar para você explicar que ele voltou e que ele está entendendo que ele tinha que voltar, mas ele não quer ser filho do outro. Se eu não tiver, aí vai virar um romance. É simplesmente um romance, como muita gente vê. Se você é aquilo que a gente discutiu uma vez. Tem muita gente até hoje que é espírita que fala para mim que O Nosso Lar é lindo, o livro. Por quê? Porque eu li O Nosso Lar ou assisti o filme como um romance, como um passatempo. Mas se você for estudar O Nosso Lar e aprofundar, eu não vejo nada de lindo e maravilhoso ali. Eu acho que tem muita coisa interessante, tem muita coisa para a gente aprender, mas de bonito como as pessoas leem O Nosso Lar, como leu o livro da Patrícia, lá, o Violetas na Janela e tal, não é mais ou menos assim. Fica a dica, ler O Nosso Lar junto com as obras de Kardec, vai procurando na obra. Associar. Na obra. Exato. Porque o livro é diferente. Não, e não quer dizer que o contrário não desperte, não é isso que eu estou falando. Teve um comentário até agora, o tal do Rogério falou para mim. Lógico, o que aconteceu com o filme Nosso Lar? Muita gente que assistiu o filme Nosso Lar foi procurar a doutrina espírita. Sim. Certo? Eu acho que é essa a sua intenção, acho que foi isso que você quis propor. Por que eu propus isso? Porque eu vejo, por exemplo, tem um canal que eu sigo lá que eles pegam um filme, é de quadrinho, né? Então ele pega o filme e pega o embasamento do filme que foi os quadrinhos. E ele explica, baseado nos quadrinhos, os pontos do filme que não eram condizentes com... Então eu gosto muito porque fica muito fácil de entender. Mas mesmo assim, se você pegar aquela parte do André Luiz por isso que eu sugeri isso. No umbral com lama, e aí o Alexandre vai falar a mesma coisa. Isso aqui, gente, não é, isso é padrão vibratório, vai dar no mesmo. Entendeu? Porque a gente que na verdade eu acho que a base da doutrina ela é muito mais complexa do que você tentar simplesmente passar o que a imagem passou lá. Claro que aí eu concordo com você se você falar assim, não, e é óbvio, nós temos isso, é fato, não é chute nem opinião. Muita gente procurou doutrina espírita depois de ter assistido o Nosso Lar. Sim. Óbvio. Por quê? Porque eu não tenho a menor ideia do que é, eu vi, achei legal, achei interessante e vou. Mas também teve muita gente que fez isso, chegou na doutrina espírita e falou, o quê? Sim. Nem a pau, era muito melhor esse filme. Muito mais legal. Por quê? Porque aqui você nem conseguiu ler o livro. Sim. Só que assistiu o filme, se foi tentar ler o livro mesmo, elas nem conseguiu ler o livro, porque o livro não tem nada de que tem filme, não tem nada de romance. Não. Bom, mas é uma coisa para discutir. É uma coisa para se pensar. De repente, vamos pensar mais para frente. Vamos lá para as perguntas, dá para a gente fazer hoje. Uhum. Isso até foi direto? Lê aqui ou vai direto? Acho que pode ser. Não, pode ir direto, né? Pode ir direto. Dá. Questões para estudo. 1. O que são mundos transitórios? Acampamentos. São posições intermediárias? Mundos, né? Intermediários, de posições intermediárias. Dois. Os espíritos na erraticidade ficam presos aos mundos transitórios? Não. Eles têm liberdade de ir e vir. Cada um de acordo com o seu grau de adiantamento, né? Não podemos esquecer esse pequeno detalhe. Que é o que ninguém gosta de ouvir. Que ninguém gosta de ouvir, né? Que quem pode mais pode menos, quem pode menos nunca vai poder mais. Vou anotar isso. Como que é, Liz? Quem pode mais pode menos. Quem pode menos? Quem pode menos nunca vai poder mais. Mais é igual a mais. Isso. Menos mais é igual. É menos. Ele fica restrito ao menos, né? 3. Os mundos transitórios ficam sempre como mundos transitórios? Não. Mas aí tem um objetivo. Mas por que não é transitório? Qual a razão de não ser transitório, de não ficar como transitório? Porque ele vai evoluir. Porque tudo progride. Se tudo progride, e nem o espaço não ele também não vai ficar parado ali, né? Qual a necessidade de mundos transitórios para os espíritos? Descanso. Só descanso? Não, aprendizado. Aprendizado. Exatamente.
o repouso ou o aprendizado. Ou seja, você nunca vai descansar. Minha mãe falou quando eu falo pra ela. Cara, nunca vai acabar. Não, é uma coisa Se assim. Jesus falou que Deus trabalha até hoje, Vai trabalhar. nós queremos o descanso eterno, né? Quando Bonito. você chega assim, na Não é sexta-feira, 7 horas da noite, que você tá cansado, você fala, nossa, isso não tem fim nunca. Não, tem, o que é que tem um fim? Quando nós vamos trabalhar com prazer, aí a gente não quer que o tempo passe. Né? Aí a gente quer sempre. Então eu acho que é isso que move Deus, né, e os bons espíritos, porque eles fazem aquilo com amor e prazer. Então, Deve ser muito legal, né? não tem cansaço. Mas é mesmo, quando você tá fazendo uma coisa que te dá Prazer. Aí é diferente. Você sabe daquela escolinha lá, que aconteceu com as crianças, pelo fogo? Elas foram atendidas em outras escolas. Mas teve vítima? Acho que não. Pegou fogo. Não. Você não estava aí. Não, é que é o telhado. As crianças. Mas você viu algumas que ficaram atendidas em estado grave, não, ficaram feridas. Sim, mas acho que grave não. Não, que a gente fez a oração, não fiquei mais sabendo. Que eu saiba, não. Que eu li, do que eu soube, posso estar errado, mas do que eu soube, não. Certo? O que eu falar? Não, eu estou aqui pensando nessa história. O que pode fazer que nem você tinha pensado fazer os vídeos que nós fazemos. Não no estudo. Entendeu? Não, mas não no estudo. Por exemplo, que nem a gente falou da segunda-feira de fazer algo. A gente podia fazer uma dinâmica mesmo. Então a gente vai pegar esse filme aqui, vai pegar alguns frames desse. É só uma ideia, tá, gente? Não é. Pegar frames importantes desse filme e explicar. Olha, na doutrina isso é isso, isso é isso, isso é isso. Porque eu também tô falando isso? Que quando eu fui assistir o Nosso Lar depois da doutrina, são duas fases pra mim. Uhum. Então eu assisti, não tinha conhecimento nenhum da doutrina, nem sabia bulhufas da doutrina. Aí estudei a doutrina e fui assistir o filme com a Mônica. A minha visão mudou completamente. Então, eu acredito que não é todo mundo que vai ter essa oportunidade de estudar a doutrina e ver o filme depois. Vai ficar sempre com essa imagem. Então, talvez se a gente fizesse um contraponto, tendo conhecimento da doutrina que a gente tem, poderia ajudar muitas pessoas que se interessar pela doutrina e não a... Entendeu? É essa a minha ideia. Obviamente que a gente não vai conseguir explicar com a clareza de quem estuda, da gente que estuda, mas em pontos que há dúvidas a gente consegue, como é uma conversa com um amigo no churrasco, alguma coisa assim, né? A gente consegue explicar. A nossa segunda-feira vai ter que ter umas 28 horas. Tanto de sugestão para porque segunda-feira agora. Na segunda-feira tá muito... Porque nós temos a ideia do Paulo, nós temos a ideia do Paulo Estevam? Não, do Paulo. Pode revezar. Que o Paulo queria fazer o Paulo sugeriu da gente passar nas segunda-feiras o curso de... A gente faz explicando o filme. Não. O Paulo? De filosofia dele, da página dele. E na segunda também. E nós temos a ideia do estudo, de voltar ao estudo, de fazer com o pessoal fazer uma seu enquete na na segunda-feira. Com o nosso lar, né? É, o nosso lar. Então, é isso que eu tô falando. São 14 horas. Tem o... Então, dá pra fazer. Dividido por capítulos. Aí dá pra Vamos fazer uma votação com o pessoal da internet, o que eles querem. Eu lido, vem com o capítulo lido e aí aqui a gente legal. apresentação e tem até uma apresentação PowerPoint pronta, que daí a gente passa a apresentação e discute. Então, pode até casar com o negócio leitura, né? Que vai surgir, porque a boa parte já assistiu o nosso lar. Acaba sendo a mesma... Muita coisa bacana pra gente fazer. Precisamos ir trabalhando hoje. De novo. Pois é. Aí pronto, aí já some tudo, já desaparece todo mundo. Fala em trabalhador, não tem mais ninguém. Vamos lá fazer a oração para a gente terminar? Vamos então fechar nossos olhos, respirando profundamente, absorvendo as energias do plano espiritual, com a ajuda de nossos protetores. E vamos pensar nas pessoas que estão necessitadas neste momento. Vamos mandar pensamentos benévolos de paz,
de saúde e de alegria a cada um, do que conhecemos como necessitados, de nossa família, nossos amigos. Respira mais uma vez. Vamos vibrar positivamente para os povos da Síria, para os povos em guerra, por todas as vítimas de atentados, por todos aqueles que estão necessitados, seja física, material ou espiritualmente. Que eles recebam neste momento uma chuva de bênçãos que vem caindo sobre cada um. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, envolva em seu coração amoroso. E assim, rogamos, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos caiam sobre todos, que caiam sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, envolvendo cada necessitado no orfanato, nos asilos, nos hospitais. Uma onda de amor e de paz invade o coração de todas as criaturas. E o nosso sentimento, em um só pensamento, é de gratidão por todo o bem recebido. Sabemos, querido Jesus, que nenhuma palha se move, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus, nosso Pai, tenha conhecimento. E que se Ele permitiu que as coisas acontecessem, é que Ele tem um propósito, que hoje nós não somos capazes de entender, mas que saberemos entender no nosso futuro. E que neste momento, Senhor, o que podemos fazer é pedir o alívio das dores, pedir a cura, porque disseste que se pedíssemos, teríamos, que se batêssemos, a porta se abriria, e que podemos, Senhor Jesus, apoiar em vossos ombros, em vossas mãos, para que esta caminhada seja mais leve e plena de luz, Senhor. Obrigada por todo o bem recebido. E assim, Senhor Jesus, inebriados destes eflúvios aqui presentes, rogamos que estas bênçãos também sejam direcionadas aos dirigentes desta casa, aos nossos protetores espirituais, aos protetores espirituais que regem a reunião da quarta-feira, da terça-feira, de todos aqueles, Pai, que estão ligados aos nossos corações, seja por ódio ou por amor, que nós possamos envolvê-los também nesses eflúvios de paz e que possamos retornar aos nossos lares, descansando. Que possamos, Senhor Jesus, abençoar a todos aqueles que participam conosco nesta reunião. E que eles possam sentir a mesma paz que sentimos. Este amor que invade os nossos corações. E que somos capazes de ver a Tua luz à nossa frente, inundando o nosso corpo físico e espiritual. Obrigada, Jesus. E que esta reunião possa, neste momento, se encerrar com as Tuas bênçãos, com as bênçãos de Deus, nosso Pai, desejando que haja paz na terra a todos os homens de boa vontade, que haja esperança no coração das criaturas e que toda dor possa ser, Senhor, sanada neste momento. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja.